Então, quando cheguei a St. Louis, Missouri, né, eu cheguei no inverno, em janeiro de 2009, casada, né, com um marido gringo, né, vivendo uma nova vida. E cheguei no inverno, né, que comparado com Minnesota, o inverno de São Louis, Missouri, é bem mais bonzinho, né? Mas para uma Uhum. carioca, né, chegando no inverno do Midwest, era muito forte, né? Então, cheguei naquilo de ficar em casa, janeiro, fevereiro, aquele frio, e eu desesperada, eu sou muito de sair para lá de fora, né? E não aguentava mais ficar dentro de casa, aquela baixa espiral, aquela deprê comum de quando você muda de país, desse início, Sim, né? sim. E aí, um belo dia, que aqui em Minnesota a primavera já chega em maio, né? Mas lá chega em março mesmo. Tem que ser. Chega na Então, hora, né? chega na hora. Então, um belo dia, no início de março, de repente o tempo esquentou e ficou tipo 17 graus, né? 17 graus no inverno de Uau! carioca, inverno de carioca. Então tava ótimo para sair com os casacos, né? E eu pedi para o meu marido, pô, vamos passear, vamos sair, vamos num parque, vamos caminhar, não aguento mais ficar dentro de casa. E aí a gente foi passear num parque em São Luís chamado Merrimack State Park, que é um parque estadual lindo, que perto do parque tem também umas cavernas, chamam Merrimack Caverns, ou Caves, que acho que é particular, e que você paga para entrar e fazer um tour das cavernas e tudo, né? Então o perrengue aconteceu em St. Louis, em Missouri. Foi na saída a esse parque, num sábado, dia lindo de início de março, 17 graus Celsius, uma caminhada, né, num Mas parque lindo, na uma simples mata. caminhada inocente, uma Ah, inocente caminhada então, despretensiosa no você pensou? parque. Mas você chegou a Isso. visitar as Mas, cavernas? Sim, foi nas cavernas, são lindas, super recomendo as pessoas irem lá no parque, nas cavernas. E caminhamos Ah. nas cavernas, passeamos. E quando chegou no final da tarde, porque era perto de São Luís, tipo, uns 45 minutos de carro, e a gente podia ter voltado para casa, mas estava tão de saco cheio de ficar em casa, que eu pedi pro meu marido, pô, não vamos voltar para casa não, vamos passar a noite num chalé, né, alugar uma Airbnb, um troço assim. Ele, João, mas não tem necessidade, a gente está 45 minutos, eu não quero voltar para casa. Eu quero um weekend getaway, né? Eu quero passar o final de semana fora e tudo, a gente pode fazer umas coisas amanhã. E aí ele meio a contragosto, ele, ai, tá bom e tudo. Aí eu achei, assim, no celular, de última hora, eu achei uma fazenda que tinha um chalé alugando e estava disponível. Então, tá, reservei, Lá tá? perto do Fomos parque. e chegamos assim de noitinha no chalé. tá, mas calma aí. Quando a gente fala de um chalé no Brasil, a gente tem uma ideia, né? Que é mais ou menos um lugar não tão afastado, um pouco mais central, talvez, com mais pessoas. Como é que era esse lugar, assim? Era mais afastado? Como é que era? Era o distrito lá chamava Bourbon. Não sei se a cidade era Bourbon também, acho que a cidade era Bourbon. A cidade chamava Bourbon, Missouri. E era tão afastada, tipo uns 45 minutos, né? O Merrimack River passa por ali, o Parque Estadual ali perto. É uma cidade pequena, né? Porque é uma área rural, né? E o chalé era uma casinha tipo chalé mesmo, sabe? Aquela casinha assim de madeirinha, numa fazenda, bem bucólico, sabe? Super bucólico. E Hum. quando a gente chegou, a gente já viu assim a fazenda, o chalé lindo, né? Sim, tudo muito lindo. E do lado, assim, um campo com cavalos, então eles criavam cavalos na fazenda também. E eu, como veterinário, que legal, tem cavalo. Minha filha ama bicho, nossa, que legal, etc. E aí a gente chegou à noite para dormir, né? Muito gostosa a cabaninha, o chalé. Tinha os board games, jogos, né? De tabuleiro, a gente jogou jogos. E o engraçado, assim, que quando a gente foi dormir, no meu quarto tinha uma joaninha, que nessa época do outono elas entram, né? No outubro, novembro, né? E elas vivem, né? Até às vezes a primavera dentro de casa, né? Então tinha uma joaninha no meu travesseiro, assim, no quarto. Meu marido, assim, joaninha dentro de casa, sinal de maus presságios. Aí, meu marido falou de brincadeira, porque ele nem é supersticioso, sabe? Mas acho que existe essa lenda urbana de que joaninha dentro de casa não dá sorte, né? E eu assim, ai, gente, que horror de falar isso. Ei, sai, espana, né? Sai pra lá, que horror. Mas tudo bem, aí dormimos, acordamos, dia seguinte, acho que caminhamos, passeamos mais e voltamos para casa. E assim, adorei, fiquei super feliz com o final de semana, né? Só que aí E eu, nada demais não, aconteceu. Nada até demais aí aconteceu. nenhum perrengue. Até aí nenhum perrengue. Tudo normal. Tudo Tudo normal. normal. Deitou, tomou Deitei, acordei banho, segunda-feira, né? Trocou de isso. roupa. A Tudo vidinha, a certo. depressão, né? Aquela vidinha deprê. Começou de novo na segunda-feira, né? Porque eu no trabalho, cheguei aqui por tempo, não tinha trabalho, né? E meu marido trabalhando, a filha na escola, então tá na segunda-feira solitária, né?
de ainda, né, meio inverno, meio primavera, até que, né, as cenas dos Eita, capítulos do perrengue começam na terça-feira. Então, assim, eu caminhei no sábado e voltei no domingo, segunda tudo normal, terça-feira eu acordei passando muito, mas muito mal. Acordei tipo assim, 5 horas da manhã, uma dor de cabeça, mas não era só dor de cabeça, era uma dor na nuca, né? É aquela parada de você pensou na nuca, você pensa meningite, né? Aquela coisa assim, né? Uma dor na nuca, uma náusea, uma sensação muito ruim. Assim, eu não sou uma pessoa de sair correndo para o hospital, até para a área médica, eu sou bem racional, mas eu falei assim, cara, não Não tá tá normal, Dina. normal. Dina, tô com alguma coisa muito estranha, que eu nunca me senti assim na minha vida, e a gente tem que ir pro hospital. E aí, pá, meu marido, entramos no carro, fomos pra emergência, e aí o perrengue começa, né? Quando a gente chega na emergência, eu explico o que eu tô sentindo, né? No quarto de emergência, que é todo mundo juntinho, assim, um do lado do outro, uma perto da outra. E aí vem os enfermeira, vem a triagem, aquela coisa toda, perguntam 500 vezes a mesma coisa, né? E eu falando, eu fui um lugar, eu caminhei, bababá, migrei há pouco tempo, etc. E aí chega a uma conclusão, me dão analgésicos fortíssimos, que eu nem sei se era o caso de me dar um analgésico tão forte. E aí acaba que a conclusão deles é que você não tem nada, né? Fizeram exame de sangue, fizeram algumas coisas, você não tem nada, e isso é estresse. É estresse, que você mudou de país há pouco Estresse. tempo. Estresse. Estresse, mudou de país há pouco tempo. Apesar de eu não estar com astral bom, né? Eu não estava com estresse, né? Eu nem estava com depressão clínica, não. Aí eu estava só me adaptando, né? Uma vida no outro país, estava tudo relativamente bem. E aí me deram uma receita de Prozac, né? E eu fiquei muito relutante, assim, gente, mas eu não acho que é isso. Eu não acho que essa dor de cabeça é horrível, essa dor na nuca, eu não acho que é estresse. Então, assim, não, mas toma, que você vai melhorar. Mas eu não quis, sabe? Eu cheguei em casa assim, não, tá certo isso. Não vou. Aí fala, faz um follow-up com a. Você me ouvindo ainda? Já apertei o botãozinho aqui. sim. Faz um follow-up com a sua médica, o mais rápido possível também. Então já cheguei em casa, marquei consulta com a minha médica pro dia seguinte. Não tomei o Prozac, que eu falei assim, eu não acho que tem nada a ver. E segui passando muito mal, né? Aí, quando foi no dia seguinte, na quarta-feira, eu acordei e passando muito mal e para me arrumar para ir na minha médica, né? E aí eu fui tomar banho. No banho eu percebo um carrapato na minha virilha, Um um, carra- carrapato? um carrapato na minha virilha. Que Puta tamanho? merda. Que tamanho que era o carrapato? Pequenininho, bem pequenininho. Não é daqueles carrapatos brasileiros que aquela coisa cinza grande, não. É daquele marronzinho pequenininho, tipo um carrapato Meu estrela. Deus. Aí eu já peguei, Ele tava andando opa! na virilha? Tava, Você não. não, tava paradinho, agarrado, sugando. Ah, Agarrado, tá. sugando. Puta. Tava E lá você não agarrado. sentia, não estava sentindo Não, porque na antes. virilha não percebi. Ah, Até que, E por nem, acaso, nem coça, nem não, nada. não senti nada. Por acaso, eu passei a moça, opa, o que é isso? Quando eu vi, era um carrapato. Aí eu chamei o marido para ajudar a tirar, porque tem que tirar certinho. Carrapato é uma coisa que não pode tirar, né? Aliás, momento educativo, né? Não se deve tirar É, carrapato de qualquer maneira, né? O certo é tirar com luva, ai. com pinça, e tem até uma maneira certa de tirar com a pinça. Tem que ser, né, agarrando ele muito próximo da cabeça, puxando perpendicular, porque você tem que, quando tira o carrapato, tirar ele com a parte bucal inteira. Se ficar, Ah, tirar um carrapato, olhar contra a luz e a boquinha não tiver, aquela boquinha assim dele, né? Parece um garrinho, não tiver lá, tiver ficado em você, você tem que procurar o pronto-socorro, a emergência, para eles tentarem tirar a boquinha do carrapato e passarem o antibiótico profilático. Porque se a boquinha ficar, as possíveis bactérias e coisas mais, né? vão Agentes ficar. infecciosos, né? Que o carrapato pode transmitir, ficam ali. E quanto mais um carrapato fica na pessoa, quanto mais a boquinha dele fica na pessoa, maior chance, se aquele carrapato estiver infectado, dessa doença passar para a pessoa, né? Então, meu marido tirou o carrapato uau! direitinho, O carrapato escolheu a pessoa certa, né? Uma veterinária. né? Porque se fosse eu já ia dar um berro, né? Ai, que isso? Já ia se ofuscando de qualquer jeito, né? Pois é. Então, assim, ele tirou direitinho, mas eu fiquei, assim, muito preocupada, né? Porque, sendo veterinária, eu vivia na clínica a realidade de doença de carrapato em cães, né? E sei como varia muito os sintomas. Tem várias doenças de carrapato. E mesmo numa mesma doença de carrapato, o sintoma de um animal para o outro sempre varia muito, sabe? Então, assim, eu já tô, opa!
Aí eu já entrei no computador antes de ir pra médica, eu entrei no computador, comecei a pesquisar, Claro, e né? também gosto de pesquisa, sabe, gente? E minha monografia na faculdade foi com zoonose, doença infecciosa, então uma área que eu gosto, né? Então eu comecei a pesquisar se naquela região que eu estava no sábado, se haviam relatos de doenças de carrapato, que tipo de carrapato. Hum, Então eu entrei nos relatórios do Secretaria do Estado e descobri que no ano seguinte haviam 6 relatos de caso de doença de carrapato naquele hum, distrito, naquele condado. E era a Nossa. doença lixiose e era a doença febre maculosa. Era uma das duas. As duas aconteciam pouco, raro, mas tinha descrição naquele Uhum. local. Então, quando eu fui para a médica, eu já fui munida de que, pelo amor de Deus, com me tudo trata, já, né? né? E aí era uma médica que tinha para fazer migração, sabe? Quando você chega aqui, você tem que terminar a imigração, aí você tem que procurar um, sei Ah, lá o quê, tá. médico surgeon, sei lá o quê, né? Para validar a sua saúde, para terminar o processo de migração. Então, eu fui nessa médica, expliquei o que aconteceu e o que o hospital fez, e expliquei a história da caminhada, que achei o carrapato. E ela disse: ah, não, isso não é doença de carrapato, não, porque você geralmente com doença de carrapato, no local onde eles mordem, fica um rash. O rash é quando fica aquele círculo vermelho, né, em volta, assim, né, aquele círculo. Você não tem rash nenhum. E geralmente também tem febre. E você também não tem febre. Então, eu não acho que é doença de carrapato. Eu falei assim: olha só, respeito a sua opinião Hum. como médica, mas Me- eu, é, como colega da área médica veterinária, eu já vi tanto caso de doença de carrapato que diferente do que a gente imagina, sabe? Ah, mas não tem rash, mas não tem febre. E não vai ver, no final de contas, a gente perde aham. um bicho porque não tratou simplesmente com a doença de carrapato, que era, né? Então, assim, eu gostaria que a senhora confiasse em mim e me passasse um antibiótico profilático, que é a doxiciclina. Pelo menos, pelo, Já foi dando a é, receita. pelo menos uns 14 dias, pelo menos, por enquanto. Depois a gente aumenta se preciso. E uma sorologia, né? Como a senhora pode coletar um sangue, a gente fazer uma sorologia para confirmar se eu não tô louca, né? É, Deus do céu, você já foi ensinando a mulher a trabalhar. fui. E a, me- e Adorei. a médica, né, ficando feliz, né? Imagina a cara da médica. Pois é, eles não gostam muito disso, né? Eles não, acima de um colega, de colega para colega já tem uma, né? Mas de uma veterinária para um médico, é outra profissão, né? Claro, a saúde, a medicina, mas são outros bichos e tudo. Então, assim, mas felizmente, apesar dela ter tido uma resistência, ela aceitou. Ela falou assim: não, então tá bom, já que você quer, eu faço, a gente Fazer coleta isso aqui, sangue. vai, né? É. E ela falou assim, e ela pediu para Lyme. Eu falei assim: não, Lyme eu nem precisa. Se você quiser, você pede, mas eu não acho que é Lyme, porque não tem relato de Lyme aqui. Eu acho que deve ser lixiose ou febre maculosa, que é a Rocky Mountain Spotted Fever, que essas duas é que estão lá nesse local. Então, se você quiser pedir Lyme, você pede, mas por favor, me peça essas duas também, porque essas duas têm mais chance de ser. Então, ela foi e pediu, porque eu, né, sugeri, e me passou os 14 dias de doxiciclina. E aí eu Hum. voltei para casa, já fui direto da farmácia, já comprei aquele antibiótico e já comecei a tomar, né? E E, aí? e aí? E Bom, aí e aí que chegou o assim, resultado. ó, primeiro, não, antes do resultado, demora uns dias para ficar pronta a sorologia, né? É. Então, antes de ficar pronto o resultado, em 24 horas eu já me senti melhor. Em 48 Hum, horas, eu estava muito melhor. Tipo, pensa assim, sou outra pessoa, tô quase boa. Então, que é sei. normalmente o tempo, Olha só. 48 horas é o tempo que esses medicamentos costumam, né, a agir bem, mas tem que tomar mais tempo que isso, né? Tem que tomar pelo menos, o ideal é tomar uns 21 dias. E aí, com 48 horas, eu estava muito melhor. Então, assim, opa, eu acho que eu estava com uma dessas duas coisas mesmo, né? E É. aí, acho que uns 3, 4 dias depois, saiu o resultado da sorologia. E aí a médica me liga. Ah, tcharam! Aí ela me liga assim: Jordana, menina, não é que você tinha razão? Ah, muito bom. Você. Que para uma veterinária você é uma ótima É. Pois é. médica. Olha, você. Pois é, né? Aí ela assim: olha, você tá positiva para Rocky Mountain Spotted Fever, febre maculosa, que é uma doença seríssima. Eu falei assim: pois é, né? Então, assim, eu aprendi a respeitar muito, né? Os carpatos, né? E aprendi a ter esse cuidado, né? De como caminhar, de como prevenir, de como fazer
né, a expressão corporal, e como seguir seguir seguindo o meu instinto, né?